Hoje vamos falar mais uma vez sobre alimentação saudável. Alimentação pode ajudar. Nunca é demais a gente falar sobre isso, né? Vamos lá. Eu quero que apareça a minha flor que eu ganhei. Florzinha, quero que apareça você. Vem mais pra cá um pouquinho. Ai, que linda. Do agosto laranja. Então, vamos aguardar as pessoas. Deixa eu anotar que horas eu entrei. Faltam 2 minutos para as 8. 19, 58. Vamos lá. Mesmo as pessoas ainda não estando aqui, eu quero deixar registrado que esse agosto é denominado Agosto Laranja, porque é o mês nacional da conscientização da esclerose múltipla. Então, no agosto, no ano inteiro, né? Mas no agosto a gente se dedica mais a ficar divulgando, conscientizando, ajudando as pessoas, os portadores, familiares, amigos a saber um pouquinho mais sobre a doença. Então eu vou só adiantar mesmo. Oi, Jéssica. Oi, Fabiola. Eu estou adiantando um pouquinho aqui. Oi, Soninha. Para deixar registrado aqui sobre a esclerose múltipla, que é uma doença inflamatória, crônica, né? Estou arrumando meu celular aqui, senão ele cai. Degenerativa do sistema nervoso central e acomete jovens, né? Entre 20 e 40 anos. Ai, meu Deus, celular, sossega. E não tem cura até o momento, né? Mas existe uma gama de tratamentos. E assim, quanto mais rápido, quanto mais precoce o diagnóstico, menor sequela vai trazer pra gente. Oi, Elaine. Oi, Nath, todo mundo aqui, que bom, Stephanie. Tô com medo. Então, Fabiola, nunca é demais a gente ouvir sobre alimentação saudável. A Yara já falou um pouquinho aquele dia, a nutricionista falou também. E vamos continuar, né? Olha, eu tô precisando mesmo que alguém vá segurar meu celular. Gente, olha que flores lindas que eu ganhei. Da gosto laranja. Então, voltando a falar. Quero que vocês fiquem atentos aos sintomas. Fadiga intensa, tontura, dores no corpo. Oi, Lu. Ó, o Tony. Tony, é a primeira vez que eu tô conseguindo enxergar quem entra. Problemas na fala, perda de força, né? Nos membros, formigamento. Então, assim, isso é só uma introdução mesmo, para deixar registrado aqui que o Agosto Laranja. Ah, a Márcia entrou. No Agosto Laranja, a gente fica divulgando bastante, né, para conscientizar as pessoas. E cadê a Márcia? Achei. Márcia, é só aceitar. Ô, Luciana, Lu, hoje é aniversário da Lu. Lu, em rede nacional, te desejo um feliz aniversário, tá? Que você seja muito feliz, você sempre foi muito estudiosa. Márcia, estou aproveitando aqui as redes sociais para desejar um feliz aniversário para uma moça que estudou comigo. Ó, Lu, para você essa flor. Hoje é aniversário dela, parabéns. Eu aproveitei um pouquinho antes de você entrar, Márcia, para dar uma pincelada novamente do que é a esclerose múltipla, para mostrar a flor que eu ganhei. Não ganhei de ninguém, tá? Queria que alguém tivesse te dado, mas foi de mim mesma. É Eu válido. vi, eu vi no supermercado, achei linda. Então, que bom, Márcia, que você aceitou. O pessoal já está assim, ai meu Deus, vamos levar bronca de novo do que tudo que a gente come errado. Nunca é demais a gente falar, a gente se conscientizar que a alimentação saudável é bom para todo mundo. Para a gente, então, mais ainda. Porque, como eu sempre falo, com essas lives eu estou percebendo que é um quebra-cabeça. É a físio, é a fono, é a educadora física, é a alimentação saudável. Então, assim, todo esse conjunto faz com que a gente tenha uma qualidade de vida, lindas flores, né? Faz com que a gente tenha uma qualidade de vida melhor ainda e com a esclerose múltipla a gente consiga, né? Enfrentar melhores os desafios, que a cada dia é uma coisa diferente. Estava tendo uma outra live agora há pouco da Alçapem, falando sobre os distúrbios miccionais
E é o que eu falo, que nem onde com a Simone, quando a gente ia fazer atividade física no emissário ou qualquer lugar, a gente tinha que saber onde tinha banheiro perto, porque não tem jeito, né? Quem que falou aqui? Ah, Fabíola, depende do que é bom. McDonald's, sei lá, um McDonald's com pão. Lá nos Estados Unidos tem pão sem glúten. Interessante no McDonald's, bem bom. Não Bom, sabia. não vou enrolar muito, porque o assunto é bem extenso, e eu estou dividindo o palco hoje aqui com as minhas flores, e eu quero que as minhas assistentes de palco aí, ó, quando for mais ou menos, deixa eu ver, 20 horas e 20 horas e 40 minutos me avisem. Olha só, tem até assistente de palco. 20 horas e 40 minutos te avisem, porque eu vou ver as perguntas, caso não tenha sido feitas, tá bom? Oi, Simone, oi, Bia, ó, todo mundo, viu, Márcia? Só tô entrando porque é Ai, você. Simone, Porque minha malvada ninguém, favorita. ninguém me prestigiava. Só porque você apareceu na TV hoje, chique. Levei o maior susto quando eu vi, achei mó lindo. Falei, nossa senhora, muito lindo. Então, tomara que isso chegue para bastante pessoas, essas informações. Vamos lá, Márcia, primeiro, obrigada por ter aceito. E se apresente, por favor. A Márcia é minha amiga, super estudiosa, trabalha comigo e de muito tempo ela já conhece meus perrengues. Então, não vou nem te chamar de senhora, não, tá? Pelo amor de Deus. Não, não, por Então, tá favor. bom. Por Bom, favor, se apresente aí, Márcia. eu sou médica nutróloga, sou pediatra de formação, exerci durante 14 anos a pediatria. Aí eu criei juízo, saí da pediatria e me especializei em nutrologia. Porque mesmo na pediatria, eu gostava muito sobre essa parte de alimentação, desmame, alimentação saudável. E eu queria tratar muito essas crianças que tinham problemas de colesterol, tinha gordura no fígado, até mesmo obesidade. A gente não tinha muitos recursos. Aí eu resolvi procurar realmente uma especialização e hoje eu atendo tanto adultos quanto crianças. É interessante, Gabi, porque a maioria das pessoas que falam na nutrologia ou pensam na nutrologia, eles só falam sobre emagrecimento. Mas não, nutrologia é um leque muito grande. Então, eu particularmente, eu gosto de tratar doente. Quanto mais doente, melhor. Eu gosto mais, porque é um desafio. É engraçado que às vezes a pessoa vem querendo emagrecer. Mas aí você vai começar a pesquisar a causa, você vê que tem um motivo metabólico, tem alguns erros alimentares, e acaba a perda de peso sendo um efeito colateral bacana, né? Além disso, eu trabalho com você no Detran já há bastante tempo, né? A gente faz bastante banco especial para deficiente físico, então a Isso. gente vê realmente a dificuldade das pessoas, de mobilidade, e a gente se sensibiliza bastante com essa parte, né? E o outro lado que eu faço da nutrologia também é a terapia nutricional, que me deu uma bagagem muito grande para essa parte de perda de massa muscular, de recuperação muscular. Então, a gente passa nos pacientes hospitalizados e mesmo da UTI que tomam dieta por sonda enteral, suplementação, e a gente padronizou até na prefeitura os suplementos e as dietas, para assim, a gente conseguir devolver para a sociedade, para a família e para o trabalho, né, as pessoas que ficam hospitalizadas. Eu fiz mestrado na Unifesp. Não, Não sei se é super minha malvada estudiosa. favorita também. Super A memoradora estudiosa, também. já cansei. Eu não tenho, eu descobri que eu descobri agora que não é o problema da minha cognição, que eu não consigo mais estudar tanto. O Joseph falou que é problema é a falta de atenção sustentada. Agora é mais chique de eu falar. Então, quando a pessoa está conversando comigo, eu me disperso, gente, é que eu tenho falta de atenção sustentada. É. Ou seja, tô com o saco cheio de te ouvir. Eu vi que a Nailê entrou também, amiga nossa. Já vou Isso, pegar. a Ana também. Ai, que legal, Ana. bastante gente. E Que bom. agora, Carol? Então, mó chique. Tá pensando o quê? Todo mundo Eu estou prestigiando vendo aí. alguns pacientes também que entraram. Legal. Muito bom. Bom, Márcia, eu gostaria que você abordasse, no caso mais aqui, no caso da esclerose múltipla, né? Que a gente ouve muito, a gente lê bastante sobre os alimentos inflamatórios para as doenças autoimunes. Se você quiser começar por aí, depois você se estende, como quiser. Sim, sim. É importante a gente lembrar o que é importante. Eu sempre penso desse jeito, né? Quando eu vou atender um paciente. O que é importante naquela doença? Então, eu tenho, por exemplo, uma agressão ao sistema nervoso central, que pode ser em várias partes do corpo, né?
em as partes do sistema nervoso central. Então, eu tenho que proteger esse sistema nervoso central. Então, quais alimentos são importantes? Quais os nutrientes? Então, no caso da bainha de mielina, no caso, que é aquela capa do fio, né, dos neurônios, né, que vai levar aquela corrente elétrica que tem essa agressão direta, é importante a vitamina B12, a B9, e também para a memória, o ômega 3. Aí fica aquela pergunta, mas aonde que eu vou encontrar esses alimentos, né? Onde é que eu vou encontrar esses nutrientes? E como calcular? Existem muitas fakes, né, que acontecem sobre uma dieta milagrosa, mas é importante a gente ter uma noção do que é verdade e do que é, por exemplo, um artigo de opinião. Então, se você pega, por exemplo, um artigo que saiu numa revista, de fofoca, na televisão, e às vezes nem sempre ele é verdadeiro. Então, é importante a gente saber drenar essa informação. Então, sempre pergunta, açafrão é bom para esclerose múltipla? Aí eu falei assim, então, vamos pesquisar isso? Aí eu gosto de mostrar, caiu de novo. Calma, primeira vez, primeira vez. Sabe que Faz eu comprei um parte. suporte com medo que isso acontecesse comigo. Então, vamos lá para o açafrão. Então, já pesquisado o açafrão. Como que eu pesquiso isso? Será que eu sei que isso é verdade? Então, tem uma ferramenta muito legal, bem acessível, chama-se o Google Acadêmico. Para pessoal de mestrado, doutorado, ele é meio chulezinho. Mas para a gente, para os leigos, para a gente mesmo, para iniciar uma pesquisa, é bem legal a gente entrar. Não é o Google comum, é acadêmico. Aí vai aparecer uma relação de todos os estudos. Então, se realmente tem um estudo de uma universidade respeitável, falando sobre, comprovando aquilo que o açafrão é bom no uso da esclerose múltipla, ok. Então, eu posso acreditar nisso. Agora, também tem uma outra dica. Embaixo de toda essa pesquisa dos artigos, então, o uso do açafrão na esclerose múltipla, ele causa benefícios. Aí embaixo está escrito, citado por 200, citado por uma pessoa, ou não tem nenhuma citação. Aí você fala, pô, esse está citado por 900 pessoas, por 200 pessoas, então é um artigo importante. Aí eu vou abrir esse artigo, começo a ver os autores, se eles são idôneos ou não. Porque mesmo as pesquisas científicas, infelizmente, tem algumas que são tendenciosas. Eu já vou citar um exemplo real, tá, sobre isso. Então, é importante, sempre que você tem uma informação, você entrar nesse Google acadêmico. Google escolar. A Ana está falando. Google. O Google escolar ou o Google acadêmico. Você pode pesquisar em português, em outros idiomas, você vai lá, traduz e é muito tranquilo sobre isso. Eu vou te falar um caso aqui bem real e bem recente. Saiu no YouTube vários vídeos sobre whey vegetal, porque ele é a mesma coisa que a proteína animal. E a gente estava pensando assim, mas será que é? Será que não é? Apareciam alterofilistas falando sobre recuperação de massa muscular. E eu falei assim, gente, isso não está parecendo real, né? Eu estava discutindo com meu filho, que ele estava praticamente aderindo a essa... Não, porque realmente é válido. Aí nós fomos pesquisar a fundo. Era realmente um artigo publicado por departamento científico nos Estados Unidos, tinha vários atletas falando sobre isso, mas você vai pesquisar, os atletas podem ter sido contratados ou não, mas os autores tinham algum vínculo com alguma uma fábrica, uma fazenda de cereais, de soja, nos Estados Unidos. Peraí, então o negócio foi totalmente tendencioso, né? Teve uma outra situação que nós tivemos numa liga de estudantes da Unimes, que eles também trouxeram um artigo sobre probióticos, e as pessoas que eram os autores eram donos de lojas, de fábricas que produziam esses produtos, né? Então, você tem que peneirar bastante, informação tem de monte, né? Então, a gente precisa realmente ver o que é verdade. Então, o que é provado, voltando à esclerose, cientificamente, é o ômega 3 para memória, para ajuda, né? É a vitamina B12 e a vitamina B9. A vitamina B12, ela é exclusiva de fonte animal.
Aí posso ter até um puxãozinho de orelha, né, para as pessoas. Ah, eu posso ter esclerose e ser vegetariano? Não vai rolar. É meio complicado isso. Por quê? Eu vou ficar com deficiência de B12, eu vou ter uma exposição maior da minha bacia de mielina. Então, eu vou ter um surto mais agressivo ou mais frequente. Então, é importante você ter essa consciência. Ah, mas eu quero ser vegetariana, eu quero ser vegana, eu não vou produzir. Aí eu também vou um passo na frente no consultório, né? Praticamente perdendo o paciente. Fala assim, o que é mais importante, a sua saúde ou a vida dos animais? Ah, não, eu quero a saúde dos animais, eu quero ser Caraca! vegana. Tudo bem. Aí você tem que suplementar a vitamina B12. Primeiro você dosa. Vê se está tudo bem. Se está tudo bem, a gente controla. Cada 3 meses, cada 6 meses, dependendo do nível, né? Mas e se tiver um nível baixo? Aí tem que suplementar. E a gente pode suplementar tanto com comprimido, pode ser injetável. Às vezes a gente tem que fazer injetável mesmo. Tem paciente que não quer, é radical, e a gente suplementa. Ponto, não tem problema. E a vitamina B12, né? A vitamina B12 é importante também nessa parte do sistema nervoso central, na parte de desintoxicação, de antirradicais, né? Essa é mais fácil de encontrar na natureza. Todas as frutas e hortaliças, elas possuem a B9. Ele é amplamente utilizada. Então, a gente consegue absorver bem, a gente consegue obter com a alimentação normal essa B9. E aí nós vamos para um outro ponto, né? Na esclerose, assim como toda doença... Estou falando muito? Não, tá ótimo. Eu tô anotando tudo. Mas eu não vou comprar nada sem passar na sua consulta. Mais um registro aí ao Tá bom. vivo. É só comida, é só comida. Então, na esclerose, nós temos, umas vezes, uma frouxidão ligamentar ou uma deficiência, uma fragilidade muscular. Então, o colágeno ele é importante. Às vezes, nós temos que suplementar o colágeno também. Mas nós temos vários tipos de colágeno. Então, é importante a gente adquirir uma de boa qualidade. E eu, particularmente, eu gosto dos colágenos que são em cápsula. Eu brinco com o representante que vem com sachê de colágeno e fala assim, ah, esse é aquele que gruda no copo, gruda na água, gruda na boca e gruda na língua, e você toma só um pouquinho. Aí eles ficam assim, então eu prefiro ainda em cápsula. Tem muitos no mercado, o preço é um pouco salgado, mas às vezes vale a pena. E quanto tempo Uhum. usar o colágeno? Principalmente quando você está com flacidez, você tem instabilidade articular, é uma coisa que não precisa nem receita, a contraindicação é muito rara, então é uma dica bem legal para isso. Então, geralmente em cápsulas são as melhores opções do mercado. E quanto à musculatura? Aí, Gabi, vai uma parte que o hospital me deu assim uma bagagem legal. No ano de 2018, em junho, foi feita uma campanha Diga Não à Desnutrição, que não é nem pela Sociedade de Nutrologia, é pela Sociedade Brasileira de Alimentação Enteral e Parenteral. É aquela alimentação que vai por sonda, pelo nariz e que vai pela veia, né? Que a gente chama de soro que tem a alimentação. Então, nós discutimos muito no Brasil sobre, revemos realmente, né, sobre a desnutrição hospitalar. Então, o paciente, quando ele interna, ele sofre uma desnutrição. Quando ele vai para uma UTI ou para um respirador, ele perde cerca de 7 a 10% de massa muscular nas primeiras 72 horas. E isso é muito importante. E é muito rápido e muito acentuado cada vez que ele vai perdendo mais. Então, nós vamos trazer para a nossa realidade. Quem nunca colocou um gesso, né? Todo mundo já colocou um gesso, uma tala, ficou imóvel. Vocês repararam que depois que você tira essa tala, esse gesso, esse membro ficou atrofiado? É Sim. simplesmente pela falta do uso. Então, de repente, se você está com uma dificuldade para andar, está com uma fragilidade, você coloca um apoio, pode ser que seja mais prejudicial do que vai estar ajudando. Então, o ideal é fazer ao contrário. Você investir na alimentação, nós vamos falar mais tarde sobre isso, e fazer um fortalecimento muscular, tá? Que aí você consegue repor realmente.
Então, é importante, assim, depois, por que eu me preocupei na esclerose? Porque alguns ficam, às vezes, acamados, alguns ficam cadeirantes, e quanto mais realmente quietinho, quanto mais parado, mais imóvel, mais restrição você vai ter, mais perda de massa muscular você vai ter. Então, é importante rever esse quadro, né? Fazer o contraponto dele. E outro ponto também é nos surtos, onde você tem uma perda rápida de massa muscular também, onde geralmente se fica hospitalizado. O pulso também, o corticoide, a baixa resistência, agride. Mas isso faz parte do tratamento. Ponto. E nós temos que tentar amenizar os efeitos colaterais. Então, usar alimentos antioxidantes, que a gente vai citar alguns, é importante também. Ficar de olho na glicemia, porque todo corticoide ele pode alterar a médio ou longo prazo essa glicemia. Você pode estar um pré-diabético e não estar sabendo sobre isso, né? Ter cuidado com a visão, ter cuidado com os pés, que tudo isso pode ser efeito de uma glicemia que ela é silenciosa. Você não nota que às vezes está com essa glicemia aumentada. E como a gente tem Então, as parestesias e formigamento, às vezes a gente acaba até se machucando, fazendo uma ferida e nem percebe, né? e confundindo e não percebe. Então, o que eu recomendo? Fazer um check-up pelo menos anual, não precisa ser cada 6 meses, para ver as Uhum. vitaminas, para ver como que está a glicemia, como que está o fígado, que o fígado também é um órgão que ele é facilmente agredido pelas medicações. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. E, às vezes, uma alimentação errada, ela pode levar a gordura no fígado, que a gente chama de esteatose Uhum. hepática, e ela tem alguns graus que ela pode virar uma cirrose não alcoólica. Então, também é uma preocupação. Então, vamos voltar nas proteínas, né? Que é a nossa grande preocupação. Normalmente, quanto que uma pessoa precisa de proteína por dia? Isso. Geralmente é de 1 a 1,5 gramas por dia, tá? Então, se eu peso 70 quilos, eu preciso de 70 gramas de proteína. Segunda vez ou 1,5? Sigo. Então tá, se eu peso Então, 70, eu multiplico por 1,5? 1 ou 1,5. Vamos calcular já Tá. 1,5. Então, isso seria a quantidade diária. Agora é importante a gente relevar uma coisa. A grama de proteína não é o peso. Por exemplo, 100 gramas de um bife de boi, né? De carne de boi, ela não tem 100 gramas de proteína. Ela tem em torno, e se você encontra a tabela também no Google, ela tem em torno de 30 gramas aproximadamente. Um peixe um pouquinho menos, o frango também tem em torno de 29, 30, o peixe um pouquinho menos. E o ovo, que é tão valorizado, tem cerca de 7 gramas de proteína. Então, às vezes, o pessoal faz academia, come um monte de ovo cozido, né? E é Sim. baixíssimo, né? Não recupera muito, não consegue. E às vezes, isso também não precisa de indicação médica nem nada. Nós conseguimos ir através de iogurtes hoje, né? Que são enriquecidos com proteína. Então, nós temos várias marcas do Vigor, Daleco, Piracanjuba, Iopró, que tem de 13 gramas até 30 gramas, 25 Uhum. gramas. E aí o sabor você vai estar variando. Aí vai a dica. E qual o melhor horário para consumir, por exemplo, esse iogurte ou caprichar nessa proteína? É após o exercício. Exercício não é só academia. Ele é válido para uma sessão de fono, tá? É válido uma sessão de fisioterapia, ele é válido através de uma caminhada, depois de uma caminhada, de um passeio de bicicleta, qualquer atividade física. Quanto tempo? 1 hora após, tá? Antigamente a gente pensava, aliás, que você fazer um boom de proteína, 100 gramas de proteína, 50 gramas de proteína era válido. Hoje a gente sabe que a gente não absorve. O máximo que você vai fazer é um xixi rico em proteína e bem caro. Vai tudo embora, tá? Então, o que é melhor? Você fracionar essa proteína. Então, 1 hora depois, você consome algum suplemento alimentar, por exemplo, iogurte, tá? Posso usar algum outro suplemento alimentar? Eu trouxe alguns aqui para a gente estar olhando.
Sim, pode, mas tem indicação médica. E aí depois você pode entrar com uma alimentação normal. Isso visando recuperar ou pensando em 1,5 gramas de proteína, tá? Então, vamos tendo as nossas contas. Eu tenho 70 quilos. Vamos fazer uma conta de 1 grama. Então, se eu como, por exemplo, um ovo mexido de manhã, eu tenho 7. Aí eu vou comer um bife de boi na hora do almoço, 37. Ok. Vamos fazer a conta redonda mesmo. Vou comer mais um ovo agora. Então, eu vou ter 37 mais 7. Gente, eu sou de humanas, não sou de exatas, hein? 14 vai 1, 44 gramas. Se eu consumir mais ou menos um peixe, em torno de 27 gramas, então eu não consegui atingir esses 70. Se eu vou conseguir pensar em 1,5, aí vou ficar devendo mesmo. Então, há necessidade de eu fazer uma suplementação, tá? Nossa, eu devo ser muito hipoproteica. Meu Deus do céu. Pelo A gente amor não de Deus. pensa. Sabe uma dica que eu Ah, faço sempre? Eu não, eu, Rodrigo, aqui em casa. Então, de manhã cedo, a gente capricha bastante no café da manhã. Aquele café da manhã de rei, aí vai diminuindo, né? vou até anotar isso, porque eu não como nada de manhã. Vou até anotar, porque eu não vou comer. A gente vai ter que dar um jeito nisso. Partir do meio-dia. Partir do meio-dia. Tem Então, jeito. por exemplo, 2 ovos, cobre com queijo ou com presunto. É bem interessante isso. Ai, a Bia entrou, a Bia do Nestlé entrou. Ai, Estamos Bia, falando de tudo bom? suplemento. Mais uma aniversariante entrou aqui também, minha prima Adriana. Parabéns, Adri. Duas Olha. aniversariantes. Então, de manhã a gente já faz isso logo de cara. Então, pelo menos 2 ovos ou queijo com presunto. Pode misturar a proteína, eu acho super válido, ou simplesmente aumentar a proteína. E aí você vai calculando por dia. Mas se você precisa recuperar, há necessidade realmente de suplementação. E qual o melhor suplemento? Aí vem uma grande preocupação. Por quê? Os suplementos esportivos não tem, não sei se a maioria das pessoas sabe disso, não tem mais a obrigação de ter registro na Anvisa e no Ministério da Saúde. Creia, algum iluminado Hum, baixou essa portaria. Então, tem muita farinha, tem muita coisa batizada, tem muita soja vendida por whey protein. Então, é muito complicado. Então, uma dica que eu estou também, sem contar com marcas, né? Entra no Google, no Reclame Aqui, marcas que teve reclamação, que foram reprovadas pelo Visa, que eles fazem os testes aleatórios, né? Então, ah, é importante você saber se essa marca que você está comprando, de repente, do suplemento que foi indicado para você, ele é válido ou não. Então, veja se ele realmente tem uma reclamação ou não dessa marca. Bom, aí eu trouxe alguns suplementos. Então, é importante, antes de a gente começar com a suplementação, a gente está vendo algumas funções, né, do nosso organismo. Então, aonde nós vamos sobrecarregar essa proteína, por exemplo, se for em excesso? Então, se o teu ácido úrico está bom, se a sua função renal está é não. boa, se você tem alguma alteração de filtração de renal, né? Alteração de ureia, de creatinina, pode ser que você não possa usar os suplementos, né? Então, tem que ver também a função hepática. Então, tudo isso tem sua indicação. E antes de comprar os suplementos, tem que ver qual que é o meu objetivo. Eu estou pegando muito agora no consultório, pessoa que compra um kit na internet que está em promoção. Não sabe nem para que serve. Aí eles trazem, eu comprei isso, isso e aquilo. Como é que eu uso? Não sei. Qual que é o teu objetivo? Você precisa aumentar a força, resistência, você precisa ter mais energia. Então, são produtos diferentes. Então, falando em musculatura especificamente, eu vou mostrar alguns. Então, por exemplo, nós temos um que a gente pode cobrir a marca, tá? Para não falar citar nada, né? Então, nós temos esse daqui, que é para paciente renal. Então, nesse sachê individual, eu consigo ter uma boa quantidade de proteínas, né? Que eu necessito e não afeta a função renal. E o whey protein? Nós temos vários tipos, às vezes é indicado, você vai tomar whey protein. O preparador, o nutricionista, Uhum. o médico do esporte ou o médico nutrólogo indicou. E aí você fica na dúvida. Aí tem o whey hidrolisado, tem o isolado e tem o concentrado. Então, isso depende do bolso, né, e da sua necessidade.
Então, por exemplo, o filé mignon do whey é o hidrolisado. Por quê? A absorção dele é quase que 100%. Então, você consegue, com um produto só, ter um resultado muito bom. O isolado, ele é um preço intermediário. Para você ter uma ideia, a última vez que eu vi hidrolisado é em torno de 273, quase R$ 300 um pote, né? Então é bem salgadinho mesmo. O isolado geralmente é para quem tem algum problema de intolerância ou alergia. Então, por exemplo, até mesmo na esclerose. Teu médico indicou retirar o glúten, retirar alguns Uhum. produtos e pode ter alguma contaminação. Então, nesse isolado, eu tenho certeza que é só aquele Não vai produto. ter. Aí Uhum. você vai até ler. Eu trouxe um produto que é um isolado de uma marca também, tá bom? Bem conhecida, é um produto bem legal mesmo. E ele tem, peraí, deixa eu achar o óculos. Tem que ser o E eu óculos e posso a usar lente. isso aí todo dia. Isso que você está Oi? mostrando, eu posso usar todo dia. Pode usar todo dia, Tá, 1 hora após o exercício, ou fisioterapia ou fono. Mas tá, tudo isso é com indicação, que aí você tá. precisa saber se tem lesão renal ou não. Uhum. Então, olha, esse aqui a gente vai ver o rótulo, ele tem emulsificante, lecitina de soja, mas é uma quantidade muito pequena. Então, ele é isolado realmente, tá? E nós temos outros produtos também. Por exemplo, eu trouxe de um outro que a gente montou até um protocolo para emagrecimento. Isso aqui é um pão doce. Na verdade, é um pozinho que se transforma, misturando com água, ele se transforma numa massinha de pão, que eu posso assar no forno normal, ou posso fazer Olha, como uma panqueca. E dos ingredientes, eu tenho proteína do soro do leite, que nada mais é que o whey protein. Eu tenho albumina, ovo em pó. Aí eu tenho farinha de trigo, soja, condimento, mas uma quantidade bem pequena, goma e enriquecido com vitaminas, vitamina A, D3, E, C, B1, B2, B9, B12 e B8, tá? olha só. Então, e de carboidrato, eu tenho 4 gramas de carboidrato. Então, eu consigo emagrecer com qualidade. Por exemplo, uma pessoa que está acima do peso com esclerose múltipla precisa trocar a massa, diminuir a É, gordura e aumentar a musculatura, né? Inclusive para fortalecer mais a musculatura, principalmente das pernas, né? Então, eu consigo fazer essa troca com o produto. E esse produto é conhecido como nutracêutico. O que é o nutracêutico? Ele é um produto industrializado que ele é semelhante, ele fica semelhante a algum alimento. E quando você dissolve, ele realmente tem essa semelhança do alimento, porém a gente só pega as coisas boas. Eu vou te citar um exemplo bem conhecido. Por exemplo, o Redoxon. Eu tenho numa cápsula a vitamina C concentrada, 1 grama, 2 gramas, que eu misturo com água. Ele parece um suco de laranja, porém ele não tem a fibra e eu não tenho carboidrato. Eu só tenho a vitamina C pura e eu tenho a sensação de tomando um suco de laranja. Então, isso é a mesma coisa. Tenho vários produtos com essa característica. Então, eu tenho paçoca, eu tenho sopa, eu tenho gente. hambúrguer, eu tenho Olha bolo de o que o caneca. pessoal perguntou aqui, mas aí eu vou engordar, tá vendo? Não vai ser tão. Tô achando que não é tão ruim assim. Ai, eu já tá me Não. animando, tô me animando já. Que Então, eu bom. até costumo comparar no consultório. Eu tenho uma foto que eu tirei de um pacote de alface de uma marca conhecida de um mercado. Meu pacote são 6 xícaras, se não me engano, de alface. Ele tem 3 gramas de carboidrato. Esse pão, ele tem 4 gramas de carboidrato. Aí Então, eu brinco, é quase uma alface. olha. E ele pode estar substituindo, por exemplo, esses suplementos, e pode estar substituindo até mesmo uma refeição. Mas tudo isso aqui você não compra na farmácia, não compra em lojas nem em site. Isso é uma prescrição médica, Não, dietética mesmo. perfeito. É uma ferramenta bem legal mesmo. Bom, agora vamos falar sobre outra coisa. Como que eu, em casa, eu vou saber se eu estou com deficiência de musculatura ou não? A gente já falou sobre alimentação para a gente calcular. Existem algumas ferramentas que a gente consegue usar, e foi realmente nesse lançamento do Diga Não à Desnutrição. A Ana falou que ia marcar uma consulta. Ah, A eu Helena também. também, legal. Eu também.
Se prepara. Já estão perguntando quais convênios. Tipo assim, tem cupom de desconto quem assistiu a live? Opa, vamos conversar. Então, nesse programa de Diga Não à Desnutrição, nós até mudamos a triagem nível hospitalar, né? Para a gente conseguir mensurar essa musculatura. Porque a nível de consultório, nós temos um exame chamado bioimpedância, que aí ele é bem completo, ele consegue ver teu peso ideal, como que você está, massa muscular, massa óssea também, que a gente perde também com a idade. Não só que nem a densitometria, eu tenho normal, osteopenia e osteoporose. Ali eu consigo ver, eu tenho 2,4 gramas de massa óssea no meu corpo. Aí no ano seguinte, opa, eu tô com 2 quilos de massa óssea. Então a gente tem que correr atrás da bola, que eu tô caminhando para uma osteoporose. Até mesmo antes da densitometria. E outra, não tem radiação nenhuma. Então, fora do consultório, esquecendo a bioimpedância, como é o nosso caso, por exemplo, no hospital, né, e no pronto-socorro. Primeira coisa, força de aperto de mão. Então, se você tem um aperto de mão frágil, você já fica atento, né, quanto a isso. Ou se você tinha um aperto de mão de uma determinada, até faça isso com os amigos ou com familiar, né? Eu tinha um aperto de mão mais forte, comecei a ficar mais fraco, significa que eu estou perdendo musculatura. Uma outra medida, que é facinha também de fazer, é a medida da panturrilha. Deixa eu ver se eu acho. Então, como que a gente faz isso? A panturrilha é a batata da perna. Então, com uma fita métrica, a gente coloca em volta da perna, na altura da batata da perna, a parte mais grossinha da batata da perna, e a gente faz essa medida. Então, são números bem fáceis de guardar. Para a pessoa com mais de 60 anos, o mínimo aceitável é de 31 centímetros. Então, acima de 60 anos, 31 centímetros. Homem, 34 centímetros e mulher, 33 centímetros. Então, se eu estou abaixo disso, né, eu tenho que me preocupar. Eu estou com pouca musculatura, eu tenho que ir atrás realmente para tentar recuperar. Então, a princípio, pode ser com alimentação, pode ser com iogurte. Eu não consegui resolver, aí eu vou partir para uma ajuda profissional mesmo. Ou está muito abaixo, há necessidade muito de investigação, por que dessa causa de estar com essa perda de massa muscular. Agora que eu vi a Ana comentando, eu esqueci de falar uma coisa. A gente tem que lembrar que musculatura tem todo o corpo. Então, a gente lembra só na parte dos braços, das pernas, sim, mas a musculatura respiratória é importante e sim, daqui as também. Duas, tanto a Ana quanto a Fabíola falaram, tanto a respiratória quanto a abdômen e esôfago e tudo, né? Então, a gente tem que lembrar, eu estou perdendo musculatura no braço, estou perdendo musculatura na perna, eu estou perdendo também musculatura aqui e musculatura respiratória. Então, até quando a gente vai em fono, que eles começam a falar, porque tem que fazer exercício, às vezes até para ronco, uma coisa bem simples mesmo, você tem que fazer atividade física. Aí você olha, dá aquela bolinha, daquela interrogação. O que tem atividade física com o meu ronco, com minha respiração, com o meu engasgo? Mas é importante, porque exercício é importante, exercício funciona em qualquer tipo de musculatura, tá? Bom, eu falei do pós. Agora vamos falar do antes. Vamos fazer o serviço ao contrário. Se eu vou fazer algum tipo de atividade física, aí vai de novo parêntese. Fisioterapia, fono, academia, natação, o que você quiser fazer de atividade física, subir e descer escada, é importante você comer alguma coisa antes. Que se você vai em jejum fazer alguma atividade, algum exercício, algum treinamento, você faz catabolismo proteico. Ou seja, você tira energia da musculatura. Você pode tentar ser a rainha do CrossFit, não vai conseguir. Você precisa dar carboidrato para o seu organismo, para ele recuperar essa energia e colocar lenha na fogueira, tá? Então, muita gente quer vender pré-treino com cafeína, que deixa todo mundo agitado, louco, e pode dar um efeito rebote, remédio. Então, o melhor é carboidrato.
Então, aonde a gente acha carboidrato na alimentação? Bem simples. Pode ser uma banana com aveia, qualquer tipo de fruta. A banana com aveia eu acho bem legal, porque a banana é barata, a aveia é fibra da saciedade e não vai ficar voltando, tá? Não vai ficar com refluxo nem nada, mesmo que tenha um pouquinho de fragilidade aqui. Mas suco também, além das frutas, mel, pode ser uma torrada. E quanto tempo antes eu devo comer? Também um intervalo de 1 hora, no mínimo intervalo de meia hora. Então, quando eu estava fazendo academia, que era cedo, né, que eu conseguia ir nesse horário, eu era louca para comer. Eu chegava, mas não escovava nem o dente, já ia voando para a cozinha para comer alguma coisa. Que aí dava tempo de eu me arrumar, para tomar banho, escovar o dente, para ir para a academia. Porque senão não dá tempo, não consegue dar energia, né? Outra coisa, se você não tem 1 hora, você tem só meia hora, o ideal é você torrar esse pão, por exemplo, ou já comer uma torrada. Quando você come o pão cru, você perde a digestão na boca. Então, ele não dá... Terceira. Sei lá, viu? Você tá indo ainda, né? Tô, eu não caí. Só o celular. Ai, torrar o pão, torrar o pão. A, a, a Simone está perguntando, sempre perguntaram se você comia antes, né? Sim, Que era uma preocupação tudo bem. realmente, é Sim. importante. Aí você falou de torrar pro pão. Então, a torrada ou o pãozinho, porque você pula essa parte da digestão e eles dá energia mais rapidamente. Ah, mas ok, acordei tarde e eu não consegui. Tudo bem. Aí nós temos um outro recurso, nós temos um carboidrato que ele é industrializado, por exemplo, a maltodestrina. Eu sou fã da maltodestrina. Só que ninguém faz propaganda e ninguém quer vender, porque é barato. Ele é só carboidrato. Um pacote de 1 quilo, eu até ia comprar, acabei esquecendo, não deu tempo. Custa menos de R$ 20. Você acha que alguém vai te dar isso? Ninguém vai querer vender isso, tá? Então, a maltodestrina é um pozinho que você mistura com água e ele também vai colocar essa lenha na fogueira. Existem algumas restrições com diabéticos por causa justamente desse carboidrato, mas ele é bastante útil mesmo. A gente estava vendo o jogo no domingo e não sei se vocês repararam, o Neymar entrou em campo mascando um chiclete. Nada mais é que chiclete de maltodestrina. Tá? Os atletas usam muito lá fora, principalmente quando às vezes entra no meio do jogo ou está muito frio, ou para dar um pique mesmo. Então, eles realmente usam essa maltodestrina. Lá eles têm só Obrigada. Me chiclete. Aqui avisaram não. que falta 20 minutos, só para isso. Opa! Qualquer coisa, a gente vai fazer um segundo tempo outro dia, hein? Porque eu já vi que ó, surgiu um monte de dúvida. Realmente. É assunto muito legal, viu? Achei que eu não fosse gostar. Pessoa que é só puxar a orelha, né? Sim, Então, nossa, muito legal. então é importante esse carboidrato antes, que faz toda a diferença. Nada de pré-treino, não vai comprar nada de besteira. Uhum. Ai, me sinto cansada. Eu tenho associação de hipotireoidismo. Aí nós temos suplementos esportivos que vão tirar essa fadiga. Aí nós conseguimos fazer Isso. isso, tá? Mas é indicação médica. A gente precisa ver como é que está o rim, como é que está o Tá. fígado, e a gente consegue recuperar realmente. Então, Tem tem para como, tudo. né? Ah, hã? Isso. Não, tem como, que foi uma das perguntas da Tem, fadiga. Se tem que comer, a gente. Uhum. tem Legal. minimizar isso. A gente usa, às vezes, Nossa, de alguma fórmula, fantástico. café verde, não é cafeína. Então, na fórmula, a gente faz café verde também. Acho que é bastante válido. O que mais que eu ia abordar? Ah, outra coisa. Eu falei muito sobre alimentação, né? Então, a vitamina B9 é importante, que eu achei mais importante de tudo, a vitamina B9, a vitamina B12 e as proteínas. Após o exercício, qualquer procedimento, e antes do procedimento, carboidrato. Ok. Então, nós vamos ficar a louca da contagem da proteína, da B9, vou ficar no Google. Quantos gramas tem num Uhum. vegetal folhoso B9? Sabe o que é melhor? A gente seguir a pirâmide alimentar. A velha pirâmide alimentar. Com a pirâmide, a gente consegue equilibrar bem. Então, o nível de hortaliças também é fácil achar no Google, tá? Nível de hortaliças, lembrando que a base da pirâmide é o alimento que deve ser consumido em maior quantidade, que são justamente os cereais, né? São
os carboidratos, o trigo, a aveia. Ai, se eu preciso suplementar, tirar o glúten. Aí a gente realmente tira o glúten para ver se tem algum benefício, mesmo não tendo de uma doença celíaca, porque o glúten ele faz uma certa agressão também ao organismo. Então, às vezes, você consegue tirar. Então, a pirâmide alimentar, ela tem a base, são os alimentos mais saudáveis, que dão energia. Aí nós vamos nos micronutrientes, nós vamos nas proteínas, subindo em menor quantidade. E lá na pontinha, perdão, os não tão saudáveis, mas são importantes. São açúcares, são os doces. Então, você pode consumir os óleos, as gorduras. Então, é importante também consumir uma gordura de boa qualidade, que a gente encontra nos azeites, nos peixes mais gordos, como atum, salmão, no próprio abacate também é uma gordura saudável. Mas lembrando que a gordura é o ingrediente que mais aumenta o peso. Então, se eu estou precisando trocar a massa, não abusa na gordura, tá? Aí vai Frutos a do dica. mar. Perguntaram do frutos do mar, quando você falou de peixe e tal. Se Sim, faz o fruto mal, se tem do alguma mar correlação. é uma arma bem complexa. Por quê? Os frutos do mar, ele tem proteína, mas não é tão rico assim em proteína, porém, ele pode causar aumento do ácido úrico e, às vezes, reação alérgica também, tá? Então, é bom ter um pouquinho de parcimônia quanto aos frutos do mar. Uma coisa que não foi perguntada agora que eu lembrei, é a vitamina D. Teve um estudo, até eu mandei para você há um tempo atrás, com superdosagem de vitamina D, É, e é um pouquinho perigoso, tá? muito. Aqui a gente não gosta muito, não aprova muito. Sempre que você vai no grupo das vitaminas, por exemplo, você vai o que causa deficiência, e logo abaixo vem toxicidade. Principalmente as vitaminas ADEC. Foi assim que eu decorei para o vestibular. Cai em prova, viu? Vestibular. As vitaminas que são armazenadas principalmente no fígado. Vitamina a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. Olha, Então, eu pegava muito criança, principalmente gemelar, quando eu fazia pediatria ou trigêmeos, com intoxicação de vitamina A. É criança que vinha com irritabilidade, com vômito, um choro estranho, é um choro diferente. Quem é mãe sabe que tem vários tipos de choro. Na pediatria também a gente identifica isso. E as pequenininhas com a fontanela, né? A moleira abaulada. Tudo isso por intoxicação de vitamina A. O que acontecia? Principalmente gemelar. A mãe dava o aderogil, o aditivo, qualquer outro para a criança. Aí fazia uma coisa, outra. Aí, em vez de dar para o irmão, dava de novo para o coitadinho. Pro mesmo menino. Aí daqui a pouco ela vinha, no outro dia dava a mesma coisa. E assim, era uma dosagem muito pequena, era 1 gota, 3 gotas. só Imagina você que passar de 3 para 6 gotas, né? Então dava uma intoxicação e era coisa muito, muito frequente. Quando a gente viu uma mãe muito distraída que fazia várias coisas ao mesmo tempo, a gente sempre pesquisava isso. E a vitamina D também é a mesma coisa. Então a toxicidade ela tem uma linha que gosta muito disso, tem médico que prescreve 600 mil unidades. Deus me livre. Eu peguei uma paciente que fez isso, eu fiquei meio de cabelo em pé, mas ela dosou, não estava com intoxicação, mas é muito perigoso sim. Então, eu gosto muito de usar o termo que é a parcimônia. Então, os extremos são muito perigosos. A deficiência é perigosa, mas o excesso dele, às vezes, pode ser mais perigoso ainda. Então, A doutora Yara falou isso quando eu conversei com ela. Ela falou assim, tudo em excesso faz mal. Ela até brincava muito comigo. Para, você não vai precisar fazer... ai, meu Deus. Não vai precisar tomar vitamina D, não. Você suplementar. Ai, toma solzinho. Realmente, aumentou muito. Só de um pouquinho de sol que eu tomo, de 20 e pouco foi para 44. Então, você vê como a gente é preguiçosa mesmo. Porque sim. eu não gosto de sol, não gosto de suar. Aí falou, mas olha que frescura boba, feia, né? Não custa nada e realmente faz a diferença. A Yara, Tá comentando. mas é verdade, realmente. Vê aí mais coisa importante que eu quero 3 perguntas pelo menos aqui. Vamos lá, bora. Não, perguntaram do jejum. Porque, por exemplo, no meu caso, não é porque eu faço um jejum obrigatório porque eu quero emagrecer, é porque eu não tenho vontade de comer de manhã e eu saio voando. No máximo eu dou comida para as gatas, tiro o cocô e vou pra rua. Eu tenho fome meio-dia e pouco. Então, assim, tem como a gente controlar isso?
Tudo bem que não, que é legal fazer o que você falou, o café de imperador, almoço, mas assim, vai dar pra gente, né, dar uma contornadinha se eu for no consultório. Tá gravado Olha, aqui, tá gravado aqui. antes do consultório, pode ser amanhã mesmo. Você começa aos poucos, tá? O paladar, ele é hábito. Então, se, por exemplo, você tomar um Yakult de manhã, é Adoro Yakult. uma quantidade pequenininha, que ele não tem proteína. Ótimo. Então, de repente, amanhã você come, por exemplo, uma fruta não ácida de preferência. Ah, falar nisso. Hoje eu peguei 2 pacientes com consultório que tomam de jejum água com limão. Pelo amor de Deus, minha gente, não faça isso. Aí vão ficar Principalmente tudo com quem tem refil... gastrite. vão ficar com os esmalte do dente tudo fraco também. Pois é. E além de tudo, a gastrite. Por quê? Você vem de um período sem comer, seu estômago tá ácido, tá em jejum, tá vazio. Aí você vai jogar água com limão. Mas com que objetivo? Aí eu falei que é bom. É bom para quê? Para piorar a gastrite, tá? Então, não. Também tem suas indicações. Água com limão, não recomendo. Toma limonada em outro horário, sem problema nenhum. Sem açúcar, água com limão do mesmo jeito, tá bom? A Priscila falou que acho que o que perguntaram é sobre o jejum intermitente. Quem faz jejum intermitente, né? Que Uhum. come que horas? Sei lá, 8 horas da noite, depois vai comer 16 horas depois, é isso que é o jejum intermitente? É mais ou menos isso, tá? Na prática, a gente vê que dá resultado. Eu não gosto muito do jejum intermitente, por quê? Os meus pacientes, eles não só são obesos. Então, ele tem obesidade, ele tem colesterol alto, ele tem diabetes, ele tem intolerância à lactose e, sei lá, até com ácido úrico aumentado. Então, a gente tem que tratar esse conjunto todo. Então, às vezes é difícil. Mas se a pessoa vem com bom resultado, esse jejum intermitente, eu mantenho. Porém, já aconteceu também no consultório. A gente tinha alteração de glicemia, falou assim, ó, nós vamos até certo ponto. A partir daí, você vai ter um diabetes, aí a gente vai tirar esse jejum. Por quê? Quando você não consome glicose, para você não desmaiar, para você não ter sono, para você não morrer de hipoglicemia, o seu organismo produziu glicose. Então, até que Uhum. ponto vale a pena isso? E você acaba até descontrolando o nível de glicose de insulina, que são 2 hormônios. E a insulina é um hormônio poupador de energia. Então, esse jejum intermitente pode ser feito, mas que tem que ter bastante cuidado mesmo. Tem uma história genética de Uhum. diabetes, ou minha glicemia já deu 97, é melhor ficar de olho quanto a isso, tá? Se fizer o jejum intermitente, tem que quebrar o jejum com o quê? Se tiver uma gastrite, alguma fruta não ácida. Pode ser uma ameixa, pode ser uma melancia, melão, mamão, banana, qualquer um dessas, sem problema nenhum. Ou mesmo Uhum. pode ir direto para o café da manhã. Tá. A Ana perguntou se é verdade que a aveia dá constipação. Não, aí entrou no ponto que eu gosto muito de falar. Ó, eu vou pegar esse copo, finge que ele está vazio. Eu vou colocar esse tanto aqui de aveia. Depois eu vou complementar com água. Eu não vou conseguir nem mexer. Vai ficar uma maçaroca. Uhum. Agora, se eu tenho esse copo cheio de água, eu coloco uma colherzinha de aveia. Aí sim ela vai Ela, fazer a função dela. Ela vai ou realmente seja, saber que uma aveia é. Então, às vezes eu pego uma pessoa com obstipação intestinal porque está consumindo muita fibra e pouca água. Então, nosso intestino é a mesma coisa. Ela praticamente fez uma rolha. Então, qual a quantidade uhum. normal de fibras? Então, a gente fala de até 25, 30 gramas por dia. Mas isso é a fibra total da alimentação. Então, se a gente consome fibra com os vegetais, com as frutas, eu posso estar exagerando. Então, a gente preconiza uma colher de sobremesa total. Então, de aveia, linhaça, chia, granola. Se eu pego 2 colheronas e coloco 5 em cima de uma mão, pronto, já estragou. Eu já estou com excesso e às vezes a quantidade de água que eu estou consumindo durante o dia, eu não consigo É digerir tudo pouca. aquilo. Então, às Forma vezes um dá bolo distensão alimentar. abdominal, dá gases, dá cólica, mas eu não sei, eu como tanta fibra, justamente Uhum. aí está o erro. O nosso intestino, para funcionar, ele precisa de 3 pilares. Muita água. Quantidade de água, geralmente são 35 ml por quilo de peso. Tá? Então, é só fazendo as contas aí. Então, a gente fala em 2 litros, na realidade, não. Então, aí os gordinhos levam desvantagem, que vocês têm que tomar 3 Uhum. litros e para lá. Então, Tá. muita água, pouca fibra e de um modo regular. E caminhar.
é o melhor exercício para o intestino funcionar. Quando eu estou acamada, Uhum. como eu sou, às vezes, um cadeirante, se eu estou Isso. imobilizada, meu intestino não funciona, justamente por causa disso. E Então, no eu caso preciso, do às vezes, cadeirante que está aumentar. sempre, o cadeirante que está sempre naquela postura, também é uma dieta que você vai ter que, né, Sim, você vai trabalhar ter em que cima. ajudar, às vezes com algum remédio, ou às vezes até alimentação. Olha, uma dica. Uma fruta que tem poucas calorias, que ajuda muito no intestino e quase ninguém valoriza. Ameixa fresca, não é água de ameixa, nem ameixa doce, nem Aquela nada. vermelhinha, Aquela vermelhinha, nós temos vários tipos, vermelhinha, amarelinha, se for um sacolão tem uns 5 adoro, tipos, uma tá? delícia. Então, a consumir o que? A consumir uma na semana. Não, é uma ou duas por dia. O Que bom. abacaxi, você pega, faz o suco, aquela palha que sobra, você Ah. guarda, mistura com iogurte e põe no freezer. Vira um Uh, doce gostoso, vira um sorvetinho nossa, maravilhoso. Só de fibras com poucas calorias, tá? nossa, Então, perfeito. com algumas dicas, a gente consegue, na alimentação, estar arrumando isso. Nossa, ótimo, vou ter que assistir tudo de novo e anotar. Gostei dessa do abacaxi. Eu sempre faço suco, jogo fora. Olha isso. Bárbara, Que dó. posso falar só mais uma coisa? Aham. A gente está falando muito sobre uma alimentação saudável, aí você fica, Márcia, mas é caro e dá trabalho, estraga. Eu vou na feira quanto tempo? Eu vou no mercado quanto tempo? Né? Várias vezes na semana? Não, eu particularmente aderi a uma coisa aqui em casa que ficou bem prática, por necessidade mesmo. Eu adquiri um produto que embala a vácuo e eu congelo. Por quê? Se coloca tudo em Tupperware, Perfeito. haja freezer, não cabe, tá? Então, por exemplo, eu entro na cozinha domingo, eu fiz arroz e eu coloquei em cima o negócio do vapor e cozinhei cenoura. Então, eu embalei a vácuo, né? Mas não precisa comprar o aparelho, não. Tem alguns envelopinhos, saco plástico, você consegue tirar o ar com canudinho, fechar ele Ótimo. direitinho. Você Uhum. embala, etiqueta e põe no freezer, não ocupa espaço. E aí você fica com alimento para a semana inteira, não deixa estragar. Então, eu brinco que eu me recuso a entrar na cozinha para fazer uma coisa só. Eu faço várias coisas. A Ó, Ana vai rir agora. Na ceia de ano novo, sobrou um monte de coisa, ninguém quis levar nada. O que que eu fiz? obrigada, Paty. Eu embalei Olha, tudo, até o pudim que hum, sobrou, eu embalei. muito E a gente bom. ficou com vários alimentos, várias proteínas que você pode reaproveitar depois. Ou até mesmo você já esqueceu o gosto dele, você vai comer peru depois lá em Nossa. março, que não tem problema nenhum. Amei. Amei, porque eu já estou pensando numa próxima live, que eu vou fazer live o ano inteiro agora, né? Uma outra com você, as dicas disso, tipo, o que sobrou do abacaxi, esse negócio de comida que sobra, o que que faz. Nossa, adorei! Muito bom! Deixa eu ver mais uma coisa interessante. Ó, primeiro, eu vou passar o contato do seu consultório, tá? Para muitos que estão me perguntando aqui. Estão perguntando se você vai fazer promoção para esclerosado. Vou mandar falar que assistiu a live. Deixa eu ver. A Paty perguntou se mesmo. Ah, e aquilo do Whey que ela tinha perguntado se. Ai, qual que era mesmo? Aquele whey, Que causa agressão, whey se pode. protein na esclerose múltipla. Gabi, eu A tive que gente tem estudar três para. minutos. Então, eu tive que estudar para essa live, né? Eu catei, eu fui no Google, fui em outras bases de pesquisa, eu não achei nenhum artigo falando mal do whey protein na esclerose múltipla, tá? Tá. Pelo menos artigo realmente com base científico, eu não Uhum. achei. Então, eu acho que a gente Não, pode estar usando com perfeito. segurança, tá? Então tá, perfeito. Ai, Márcia, olha, foi muito produtivo. Eu acho que animou muita gente que a gente se animava. A gente, quando falava de comida, todo mundo já falava, ai, de novo vai falar disso, Gabi. Não aguento mais, vão falar pra gente não comer isso. Não, calma. E eu gostei. Achei bem legal, viu? Bom, Adorei. Obrigada, vou mesmo. Agora eu falei, tá tudo gravado, todo mundo vai me cobrar, que eu já falei que eu vou procurar a Fabíola, vou procurar a Ana, vou procurar você, vou voltar, a Simone, lista a de fazer. promessas. Sim, vou mesmo. Ó, muito obrigada, foi ótimo. Que Com bom. certeza eu vou te chamar de novo. Adorei, não, sério, viu? Olha, muita coisa legal. Amei, obrigada mesmo. Agradecer a todos vocês que estavam aqui. Soninha, você viu? Ela falou do Whey, não tem problema. Minha mãe, até minha mãe entrou com minhas primas. Um beijo para minhas Olha, primas, Luciana, Adri, todo mundo. E menino, olha, Jorge Bispo. a Ai, Yara. que amei, amei. A Yara, A obrigada, Lena, Yara. Celcinha. Viu todo mundo? Ai, que Amiga. lindo!
Com certeza. Obrigada a todos vocês que estão me ajudando nas lives, porque está sendo assim enriquecedor e muito legal. Porque a gente estava com medo, né? Mas a amplitude e a repercussão que está causando, as pessoas não precisam sair de casa, chega do trabalho, ou quem não está, fica quieto em casa, a gente consegue ter acesso. Então está sendo muito legal. Olha, amei Uhum. mesmo, viu, Márcia? Obrigadão, Ai, que viu, bom. E é pela interessante oportunidade. também, porque eu faço da teleconsulta, a gente consegue fazer, por exemplo, uma consulta domiciliar. Numa pessoa acamada, a gente consegue Aham. pegar essas medidas e a gente consegue fazer uma coisa que antigamente era muito cara, que o médico ia em casa, e a gente consegue estar Isso. fazendo também. E a gente tem essa abrangência que a gente não esperava. Muito legal. Muito bom mesmo. Ótimo. Experiência. E quanto a. Depois, estão 16 segundos. As pessoas perguntaram do índice da panturrilha. Assiste de novo a live. E daí, vocês vão ver. Tá bom? Obrigada. 7 33, segundos. 34, idoso 31.